Constituição da pluralidade cultural no Brasil e situação atual. Este conteúdo trata de como se constituiu, se constitui por sua permanente reelaboração e se apresenta a face cultural complexa e cheia de potencial do país, com sobreposição de tempos no social, no cultural e no individual. Para conhecer a situação dos diferentes povos que aqui vivem e valorizá-los, é necessário trabalhar aspectos ligados às suas origens continentais, à presença do continente e em território nacional anterior ao descobrimento, no caso dos indígenas. A vida culturalmente complexa presente na África, desde antes da mercantilização da escravidão, e a vida nos continentes de origem de conquistadores e imigrantes, Europa, Ásia, Oriente Médio, África, ao longo da história. Esse tipo de abordagem permitirá entender a complexidade das origens brasileiras como uma confluência de heranças que se preservaram, vencendo políticas explícitas de homogeneização cultural a vidas no passado, resistindo, recolocando-se, recriando-se, ativas em diferentes momentos da história. Recuperar as origens dessas influências é valorizar os povos que as trouxeram e seus descendentes, reconhecendo suas lutas pela defesa da dignidade e da liberdade, atuando na construção cotidiana da democracia no Brasil, dando voz a um passado que se faz presente em seres humanos que afirmam e reafirmam sua dignidade na herança cultural que carregam. Não se trata de um estudo detalhado das histórias dos diversos continentes, mas de considerá-las na perspectiva de ampliar o horizonte de referência do aluno, despertando sua curiosidade para o mundo que o cerca. Será a possibilidade de desenvolver um novo olhar sobre fatos e relações de que os meios de comunicação aproximam da criança, vinculando-os à sua realidade. Será também a oportunidade de oferecer informações que contribuam para a superação do preconceito e da estigmatização, trabalhando a valorização da história de povos que, tendo construído o Brasil, foram injustiçados, como os índios e negros. Outros povos de outras etnias, em outros continentes, sofreram a escravidão como resultado de processos de guerra, conquista e submissão em outros momentos da história da humanidade. Nenhum processo, porém, representou tanto absurdo como a exacerbação do escravismo com suas amplas mercantilização no continente africano nos séculos 17, 18 e 19. Para sustentar-se, inúmeras teorias e justificativas inaceitáveis foram construídas e disseminadas como senso comum, consolidando-se ao gerar, ao término da escravidão, racismo, discriminação e exclusão. Esse processo significou o alerta para que o ser humano percebesse que a escravidão é sempre inaceitável e a liberdade é fundamental no estabelecimento da justiça. Todos os grupos sociais e étnicos têm histórias. Essas histórias são distintas entre si e também distintas do que se convencionou como história do Brasil, no singular. Embora as trajetórias das culturas e etnias no Brasil já façam parte dos conteúdos trabalhados pela escola, com referência aos índios, aos negros, aos imigrantes, e que se propõem, são novos conteúdos que buscam narrar histórias do ponto de vista dos grupos sociais que a produziram. Por exemplo, pouco se tem falado nas escolas sobre a escravização dos índios e os movimentos de reação destes ao domínio europeu, sobre os mecanismos de resistência
desenvolvidos pelos africanos escravizados e seus descendentes e as formas criativas de sobrevivência na sociedade escravocrata e nos quilombos. A existência de cultura, tecnologia e modos de vida próprios desses grupos também são pontos obscuros de uma história do Brasil que está para ser contada. A história dos negros, dos índios, dos imigrantes e imigrantes. Essas questões passam em branco no ensino tradicional de história, no ensino tradicional de história do Brasil e nos livros didáticos, e estão por requerer um tratamento cuidadoso por parte da escola. Trata-se de voltar a atenção para o ponto de vista dos grupos sociais que significou a experiência da escravidão com a população de índios e negros. Trata-se de voltar a atenção para o ponto de vista dos grupos sociais. O que significou a experiência da escravidão para a população de índios e negros? Como se desdobraram infinita e variadamente as práticas de resistência? O que motivou milhares de famílias a imigrarem? Qual o sentido do deslocamento interno vivido ainda hoje por uma parte considerável da população, incorrendo no abandono de parentes, territórios, hábitos e culturas, de técnicas de trabalhos eficientes e tradicionais? O tema da pluralidade cultural propõe uma visão ampla sobre a trajetória dessas culturas e etnias no Brasil, acreditando ser esta uma forma de resgatar a dignidade dos povos também na história e por meio dela. Estes blocos de conteúdos mantêm grande afinidade com as áreas da história e geografia, na medida em que apresenta a dinâmica das culturas que formaram historicamente o Brasil e o constituem. Conteúdos a serem trabalhados: continentes e terras de origem dos povos do Brasil, povos nativos, culturas pré-colombianas na América em geral e na América Latina em particular, ocupação imemorial do território pelos povos indígenas, sua diversidade sociocultural atual. Europa, sede da formação civilizatória dos conquistadores nos primórdios e de grupos de imigrantes, relações históricas com outros continentes, vínculos atuais. África, berço da humanidade, complexa organização socioeconômica e política no período pré-colonial, culturas milenares e choque da mercantilização da escravidão, demandas e conquistas contemporâneas. Oriente Médio, berço da civilização ocidental, coexistência da diversidade, esforços atuais de construção da paz. Ásia, berço da civilização oriental, convivência de culturas e tradições espirituais milenares, influência de princípios pacifistas, reconhecimento da contribuição da diversidade de origem dos grupos humanos, presentes na constituição da sociedade brasileira. Trajetória das etnias no Brasil. Vida nas aldeias indígenas antes do contato. Diversidade das etnias indígenas, os Tupinambá da costa e os grupos G do Brasil Central. Os Pano, os Mura, os Munducuru e as mais de 200 etnias presentes em território nacional. Relações de conquista e colonização, catequese, aldeamentos, frentes de conquista, com bandeiras e entradas para o sertão, escravização de índios e outras práticas,
e exclusão nos períodos colonial e imperial, políticas de aculturação dos povos indígenas, guerras, rebeliões e outras formas de resistência indígena, africanos trazidos para o Brasil, escravizados, a violência da privação da escolha de ficar em seu continente de origem, distinta de todas as formas de imigração, tráfico e sistema escravista nas diferentes regiões do Brasil. Movimentos contra a escravidão, desenvolvidos pelos próprios africanos e seus descendentes no cativeiro, com base na preservação da cultura e da identidade, em alternativas de organização sociopolítica, como as irmandades, na celebração de festas e ritos clandestinos, no desenvolvimento de sincretismos, rebeliões, revoltas, fugas e resistência organizada dos negros escravizados, quilombos como mecanismo de resistência sistemática e alternativa de organização econômica, quilombo de Palmares, vivência democrática de pluralidade, símbolo de luta, movimentos abolicionistas, fim do escravismo, discriminação e exclusão dos afrodescendentes da vida social e econômica, consequências perversas sobre os afrodescendentes até os dias atuais, influências culturais de invasões estrangeiras, guerras e conflitos de fronteiras no período colonial e imperial, nas diversas regiões do Brasil. Condições na chegada dos imigrantes em diferentes regiões, em diferentes momentos históricos, inserção no mercado de trabalho, laços culturais e sociais. Levas imigratórias, origens dos imigrantes, sua relação com o sistema econômico, diversidade religiosa e cultural ampla, trazida pelos imigrantes, nem sempre bem recebida pelo sistema dominante, em épocas de nacionalismo exacerbado e aculturação imposta. Grupos tradicionais do Brasil, representantes da diversidade cultural gerada internamente em interação com o meio ambiente, vinculados, cada qual, a diferentes regiões do país, caracteristicamente ricos em tradição oral, caipira, sertanejo, ribeirinho, caiçara, caboclo, pantaneiro, seringueiro, habitante do mangue e outros. Fatores socioeconômicos e motivadores de migrações. Situação atual. Conhecimento da situação populacional do Brasil, respeito e valorização das diversas manifestações das diversidades, conhecimento e valorização das características populacional da região da escola, com relação às influências culturais de povos nativos. Com relação às influências culturais de povos nativos, afrodescendentes, permanências e levas migratórias e migratórias, grupos tradicionais, valorizando a contribuição recebida de todos e de cada um dos diversos grupos. Associações voltadas para atividades culturais vinculadas a raízes, movimentos raciais étnicos, atuando em campo sociopolítico, no reconhecimento, na conquista e na consolidação de direitos civis e culturais específicos. Valorização das próprias origens nos diferentes grupos. Atitude crítica em relação às injustiças cometidas no passado, repercutindo no presente.
Atitude de repúdio a todo estereótipo estigmatizador de indivíduos e grupos. Atitude de repúdio à exclusão social que sofreram e sofrem indivíduos e grupos. Reconhecimento de que se vive tempos de consolidação de direitos de minorias, já conhecidos e estabelecidos na Constituição Federal e no sistema legislativo como um todo. Responsabilidades do Estado e da sociedade nesse processo. Repúdio a estereótipos dos diferentes grupos étnicos e culturais que compõem a sociedade brasileira, em particular quanto a seu papel histórico e social. O ser humano como agente social e produtor de cultura. Um conhecimento fundamental para a leitura da pluralidade cultural são as muitas linguagens que se apresentam como fator da identidade de grupos e indivíduos. Conhecer e respeitar diferentes linguagens é decisivo para que o trabalho com este tema possa desenvolver atitudes de diálogo e respeito para com culturas distintas daquela que a criança conhece, do grupo do qual participa. Bom, este assunto vamos deixar para um próximo vídeo. O ser humano como agente social e produtor de cultura. Muito obrigada a todos e todas pela atenção.